Bom, ainda em relação aos exemplos que vêm com o próprio Delphi, né, nós temos aqui esse SOAP Data Module, tá? Eu vou abrir aqui o readme dele, para nós analisarmos. Bom, essa demonstração ilustra um básico SOAP Data Module, né, Midas over SOAP, ou Midas over SOAP. O servidor está disponível como uma aplicação CGI e também como um Web App Debugger. Tá? O servidor vai utilizar aí o XML Transformer Provider. Okay? Então ele vai pegar os dados que está no diretório data e vai fazer aí uma conversão entre arquivos XML. Tá? Nós vamos ter dados carregados que podem ser carregados numa dbgrid, né, no formato data packet, e vamos ter dados aí que estão no formato XML padrão. No caso aqui é o XML data packet, né? Data packet aqui. Eu vou ter os campos, a descrição, os tipos dos campos e o valor de cada um dos campos. E aqui eu tenho esses mesmos dados, só que no formato XML padrão. Tá? Nós vimos sobre isso no curso de XML, como é que nós fazemos essa transformação. É interessante que você dê uma olhada lá. Tá? Bom, vamos analisar aqui os dois exemplos. Eu vou copiar os exemplos aqui para o prática 4. Aí. Eu vou abrir logo esse BPG aqui dentro do Delphi. Que ele abre logo todos os projetos e vou pedir para ele construir todos os projetos, tá? Pronto, construídos todos os projetos, eu vou fechar tudo, né? E vou executar o meu servidor que vai rodar no Web App Debugger. Desbloquear, prontinho, ele automaticamente vai aparecer aqui para mim como um servidor registrado. Olha só quem foi que apareceu aqui. Cheguei nele aqui, tá? Ele está sendo executado ali. Vou então abrir a minha aplicação cliente. Vou pedir para conectar. Servidor conectado, e ele já desceu os dados aqui, olha, que estão lá no meu XML, ok? Se eu mudar aqui para ABCD, Apply Updates, vamos ver o que aconteceu aqui dentro de data. ABCD. Tá, então ele já está fazendo a transformação aí de forma automática. Ok? Né? Então ele faz a transformação direta e já coloca os dados no XML padrão, tá? Bom, nós não vamos ver como é que funciona essa transformação aí, como eu já mencionei, isso é ensinado lá no curso de XML, tá? Muito bem, vamos aqui então agora só avaliar um pouco de como foi feito esse servidor. Vamos abrir aqui o Word mesmo, vai ter o nosso formulário principal, vai ter um Web Module, né, onde eu tenho lá os meus 3 componentes já bem conhecidos. Eu tenho agora um Data Module. Esse Data Module vai ter um XML Transform Provider, ok? E nas units, né, eu vou ter as mesmas 3 units. Eu não vou ter lá aquelas interfaces nesse exemplo aqui no meu servidor, tá? Porque eu estou usando diretamente o XML Transform Provider, ok? Na aplicação cliente,
eu vou ter no lugar do HTTP/IO um SOAP connection. Tá? Esse SOAP connection ele vai chamar lá, vai se conectar na minha aplicação. Os dados não estão aqui, então é feito via código mesmo, né? Eu poderia fazer aqui diretamente e me conectar com ele. Eu tenho um cliente dataset que vai apontar para esse SOAP connection, tá? E de onde é que vão vir os dados? Quem é que vai prover os dados para ele? Vai ser o XML Transform Provider. Cadê esse componente? Está lá no servidor. Ok? Como eu estou usando o servidor remoto, então ele vai buscar o provider name aqui, o provider, né, lá no servidor remoto. Tá? Aqui eu vou ter todo o método de conexão, né, sob connection.url. Eu pego aí o caminho e abro o SOAP connection. Logo após eu abro o cliente dataset, né, que está vinculado ao meu SOAP connection. Ok? E a lógica lá de todo o salvamento e exibição dos dados e envio dos dados está na aplicação do lado do servidor, tá? Eu tenho evidentemente a classe que foi construída a partir do meu WSDL, né, que vai me retornar apenas essa wide string aí, um método customizado. Na realidade, esse método customizado ele serve para uma outra coisa, para exibir os dados lá na minha DBGrid através do meu cliente dataset. Não preciso de código nenhum, ok? Então é isso, esse exemplo é até mais simples, né? Tem pouco código, ele precisa só de compreensão em relação à lógica de como criar o servidor e de como fazer a vinculação ali entre os componentes. No exemplo mais à frente, nós vamos desenvolver uma aplicação onde nós usamos o SOAP Connection, um cliente dataset e um data source. Nós vamos fazer passo a passo, você vai entender direitinho. Em relação ao provider lá, em transformar dados de XML comum para Datapact e vice-versa, como já mencionado, isso aí você deve ver lá no curso de XML, ok?